Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo, benefícios em todos os campos. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Michele Decorações. Tapetes, cortinas, persianas. Olá, eu sou Rafael Urbaneto Pérez e esse é o Campo Afora. No programa de hoje, teremos a ilustre presença do secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E apresento os nossos convidados. Edvilson Melrer Brum, secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Mardônio Ferrigolo, diretor da Multirural Agro Cerealista Ferrigolo. Ibanez Bertagnoli, diretor da Rede Super. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Uma alegria estar aqui dividindo esta mesa com um seleto grupo de lideranças, de empreendedores, e fico muito feliz de estar aqui com todos. Que bom. Secretário, já aproveitando a sua presença no programa Campo Afora, qual mensagem o senhor pode trazer aí, especialmente traçando um panorama, né, dessas questões ligadas à agricultura aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Se o senhor puder fazer um histórico recente, a gente sabe que o agricultor vem sofrendo, existem inúmeras demandas daqueles que trabalham no campo, e o que o governo tem feito, quais são as preocupações do governo, quais são as projeções do governo, qual a mensagem que o senhor pode trazer inicial aí para o nosso bate-papo? Bem, o que é mais importante na área do agro hoje, sobre o nosso aspecto, nossos estudos, é a questão da irrigação. Nós temos apenas 4% das áreas agricultáveis do Rio Grande do Sul com irrigação. Soja chega a praticamente 15%, milho a 15%, soja ainda um pouco menos. Claro, não incluindo a questão do arroz, porque o arroz é uma área inundada, né? Nós já fizemos 3 programas, 2 já foram lançados no passado e um agora. Nós lançamos lá na Expo Direto e Não Me Toque, é um programa de irrigação, né? O Irriga Mais 3. Por quê? Qualquer estiagem que seja pequena, média ou grande, igual estas estiagens preocupam muito. Por quê? 40% do nosso PIB do Rio Grande do Sul, ele depende do agro. Então, qualquer estiagem que ocorra, o produtor não colhe, comércio não vende, economia não gira, a prefeitura não arrecada, o PIB do estado cai. Se você pegar desde os anos 2000, nesses 26 anos, nós tivemos 7 estiagens severas. E toda vez que a produção primária, a produção do setor primário, agrícola, ela cai, não colhe, o PIB dá negativo. Então, demonstra a importância de política pública no sentido da irrigação. O que acontece? No Rio Grande do Sul, nós não tínhamos essa tradição, né, da irrigação. E nós temos os desafios. Qual é o maior desafio hoje da irrigação? As questões ambientais, elas estão resolvidas. Hoje tem uma celeridade que 5 anos atrás não se tinha. Hoje se tem essa celeridade, essa rapidez e desburocratizado. Mas uma taxa Selic de 15%, qualquer financiamento, ele se torna muito pesado. E o que acontece hoje? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, com a produção foi baixa, né, especialmente nas últimas 2 safras, né? Aliás, faz tempo que a gente não comemora uma safra cheia aqui no Rio Grande do Sul, né, Ferrigolo? Claro. Então, a safra, produto, menos produto e o preço em baixa. Então, é uma combinação muito, muito ruim, né, pro estado
os produtores. Enfim, então nós tivemos em Brasília na semana passada, eu acompanhei o governador, nós fomos no Ministério do Desenvolvimento Regional e lá nós falamos da importância de se postergar por 3 anos o pagamento da dívida do Estado e todo este recurso seja financiado, seja ao produtor que queira irrigar. Ou seja, a ideia que se tem, a sugestão que se dá é de que tenha lá 2 anos de carência e 8 anos para pagar e o Estado pague o juro, pague todo o juro, porque esta é uma política pública que ela é fundamental até mesmo para que a União tenha a possibilidade de receber a parcela da dívida. Por quê? Porque se nós temos 40% da nossa economia ligada ao agro e qualquer estiagem derruba toda a nossa economia, então nós temos que irrigar, mitigar, amenizar o risco que o produtor tem. Obviamente que isso também é com política ligada ao solo, né, de recuperação do solo, onde nós temos o programa Terra Forte, que é quase R$1 bilhão aí via Emater para a recuperação do solo. A recuperação do solo ela se faz necessária. Há muito tempo o Rio Grande do Sul já requer uma política muito forte nesse sentido. Tivemos aí a grande cheia de 24, que lixiviou muita área. Nós temos na região dos vales, por exemplo, e no Vale do Taquari, áreas que a melhor camada que o solo tem foi embora, né? Aliás, lá ainda nós temos, em que pese toda a economia do Vale ser pujante, forte e fomentada, o setor público está investindo lá na região quase R$1 bilhão em várias atividades econômicas, mas isso só não é suficiente para nós nos levantarmos. O grande drama da cheia passou. Não tem mais aquele apelo emocional com a imprensa toda em cima divulgando, né? Nós não temos mais o problema humanitário, mas o problema social e econômico perdura, porque nós tivemos ali milhares de pessoas que tinham uma casa, voltaram, não tinha mais a casa. Tinha uma propriedade, não tem mais a propriedade. Não tem mais a foto do casamento, a lembrança da primeira Eucaristia. Foi tudo. Então, há ainda um caminho a ser percorrido e o Estado tem dado demonstrações inequívocas aí de políticas públicas no sentido de amenizar toda essa questão que a gente enfrentou, que foi a mais grave, né, do planeta neste século. Nós tivemos milhares de deslizamentos que também estão registrados como um dos maiores de toda a história da humanidade. Pequenos, grandes, médios, mas foi muito mais grave. E no momento em que a gente fala isso fora do contexto que a gente estava naquela imersão de toda aquela questão, parece que é mais frio os números, os dados que a gente passa, mas foi muito mais grave do que a gente pensa. Sem dúvida, sem dúvida. E já passando a palavra também aos nossos, né, debatedores. Mardônio, como é que tu tem visto aí, a gente, agora os últimos programas, se aproxima mais uma safra, agora nós temos mais uma safra, época de colheita, e qual é a perspectiva que tu tens aqui em relação especialmente à soja, mas também outras, enfim, né? A gente sabe, a gente falava fora do ar a questão de que o gado deu uma recuperada, né? Que o preço do gado deu uma recuperada, mas a questão da soja, que a gente sabe que tu trabalha diretamente, e outros grãos aqui no estado, como é que é a tua perspectiva em relação a ela? Para cumprimentar o secretário, né? O Edvilson Brum, a você, o Urbaneto Pérez, Rafael Urbaneto Pérez, o Ibanês, né? Ibanês Bittencourt, Bertagnoli, Rede Super, né? Rede Super do mercado. Então é uma alegria, mais uma vez, estar aqui, mas a gente vendo, só que assim, o secretário está correto no que está falando, certo? Mas nós temos os problemas mais imediatos para fazer, que eu vejo assim, que o trigo a R$53, por exemplo, o inverno que salva o Rio Grande do Sul, que salvava o Rio Grande do Sul com as culturas de inverno, o pessoal com aveia,
peso de aveia e azevém que gira, economia parado completamente. Nós sempre trabalhamos, a gente tem caminhão para puxar os adubos e puxar da soja, fomos até para o Mato Grosso fazer uns clientes que a gente vai há anos lá, sempre foi 40% diesel. 40% do valor do frete, por exemplo, se tu faz um movimento de 100 mil, 40 era diesel. Tu puxar de lavoura, 25%, 30%. Já estava em 60% com o diesel a R$ 5,80, R$ 6. Agora está dando 80% do valor do frete. E o cara me perguntou, vai ter greve de caminhoneiro? Não vai ter greve. O caminhoneiro simplesmente vai ficar em casa, não vai poder andar. Porque ele não vai ter como andar com o frete tabelado, e aí agora os caras das trade ligando para comprar soja, fazer contrato. Não dá para fazer contrato a 130, né? 130, no porto tem que pagar para o produtor 118, e aí tu tem o 7,5 de royalties, daí o que acontece? Não cobre o custo, a ureia está 220. Então hoje falando com meu irmão lá em Quevedo, nós temos lavoura em Quevedo, Júlio, o que vão fazer? Vão plantar as terras melhor, nós temos semente de trigo, botar um saco, 2 de ureia só, não botar adubo, fazer lavoura assim. Mas quem perde é o Estado, que nem disse assim. Então, o que acontece? A crise, isso é bom para o secretário ouvir, que é isso aí, não é 99%, é 100%. Sempre. É 99%, professor. 100%, falava italiano, 100% é pelo Estado. Por quê? Gasto público desenfreado, assistencialismo, e investe no que não frutifica. Então, assim, este investimento, cada R$1 volta 5, é no que frutifica. Então, o governador está certo, o secretário está certo de investir que frutifica. Só que, quando dá a crise, em vez de fazer o gasto público desenfreado, tem que ir lá na Ucrânia, deu a guerra, e trazer os navios de fertilizante. Que nem certos presidentes fez, não vou dizer o nome. E tem presidentes que querem desmantelar a cadeia produtiva. Para te botar uma vaca voltada a leite, se ela parar de dar leite, tu tem que criar o bezerro, a terneira, ver se ela tem potencial leiteiro. Às vezes vem o terneiro macho, tu tem que descartar. Então é complicado. E assim, a atividade de corte é a mesma coisa, tu tem que criar no campo. E por que não saiu as forrageiras? Tem muita gente que fazia planta de soja com a forrageira. Os caras vendendo a 80 centavos o quilo. Isso não paga o diesel que está hoje para colher. Por quê? Para comprar o fungicida e o diesel para plantar, para poder plantar. Então, quem tem uma semente de qualidade, uma coisa, não vende. Então, impacta toda a economia. E o caso é mais grave. Tem gente, quando nós estamos falando um ano, foi bom o secretário ver agora, nós estamos falando um ano, que vai repercutir nos outros setores. Agora tem o setor da construção civil, que está com um monte de coisa para vender, o setor de supermercado, que também é menos coisa, mas os caras dão um jeito de arrumar uma hortinha em casa e plantar, porque não tem. Então, tudo que vem... Um colega meu plantava soja bastante, se criou na batata. Eles vão plantar batata, plantou 40 hectares de batata. Ele tem que pegar um ônibus com 40 pessoas, 35 pessoas, levar lá, fazer os banheiros ecológicos, tudo dentro do padrão, pagar alimentação para os caras, para comer lá nas tendas, botar os toldos lá, arrancar 25 quilos o saco de batata a R$20, dá 80 centavos o quilo. O custo para arrancar dessa estrutura tudo é R$1. Aí ele arrancou 400 bags de batata, levou para Silveira Martins, teve que dar tudo pro gado, para fazer adubação nas lavouras e dar pro gado comer. Perdeu tudo, e o resto, uns 25 hectares, ele gradeou as batatas, assim, porque a batata é 20 dias, tu tem que comercializar em 20 dias. Então, tu vender, tem a lavagem, tem o custo de apresentação para chegar no mercado do ibanês, né? Então, é o seguinte, o cara arriscou, ficou com 1,5 milhão mais de dívida nos 40 hectares. Quando é para colher, na Alemanha, nós somos lá 1.000 sacos de batata, nós temos potencial para 600, 700, tem uma produção. Então, 40 hectares seria 6 vezes 4, 24, 25 mil sacos de batata. Isso aí, se fosse um preço justo, então não temos uma política, e a Conab está para mascarar a coisa que nem o IBGE. Então, em vez de melhorar os números da economia, é mais fácil, demite o cara do IBGE. Que não está botando os números bons, temos que botar o número bom, então bota um cara que bota os números bons. E aí um dia vai estourar, tu bota para baixo do tapete a sujeira, né? Desculpa eu falar coisa assim, mas eu vou deixar também ele colocar. E às vezes a gente fala, mas no sentido assim, o amigo da pessoa não é que diz o que tu quer ouvir, diz a verdade, né? A verdade, diz o que tu pensa, pelo menos, não sei se é a verdade, mas eu acredito que se ficar assim, eu sempre guardo. Você também, eu acho que a idade é meio parecida comigo. Eu era piau, ia lá no meu tio e dizia assim,
João Batista Oliveira Figueiredo, pode ter os defeitos dele, mas ele morreu no hospital do Exército, pobre e coisa. Ele dizia assim, plante que o João garante, semeia que o João não meia. Se ele não garantia depois, não quer dizer, mas ele falava. Porque o que tu fala é o que fica a imagem, né? Por exemplo, o secretário pode não conseguir fazer o que ele quer. Tomara que consiga ajeitar a irrigação. Por quê? Porque o produtor está tão descapitalizado e vem a FOC vender pivô. Nós temos pivô da FOC, só que eu sei, nós fizemos assim, para chegar água até um açude, para depois ir para o pivô, e é a casinha de máquina, é a manutenção. Então, eles calculam 25 por hectare, ou 20 por hectare. Tu gasta mais 20 com a infraestrutura. E aí tem o seguinte, o cara vendo o programa hoje, eu disse pro cara do Banco Brasil, estava lá, até o gerente se aposentou, veio lá se despedir, eu disse assim, ele falou que o cara bota assim, tem os caras que tu paga, nós também pagamos, um site que é Field View, que ele marca, irriga. É para irrigar, tem que botar 10 milímetros. Tu vai lá irrigar, a queda de energia, o pivô não funciona. Um pivô de 150 hectares, imagina a turbina que é, a energia que vai, aí não liga. Aí eu disse, vai para aquele lugar. Para aquele lugar vai. Porque é assim, tudo que é colono hoje e merece tem que ter ar-condicionado. Aí aqueles dias de calor em janeiro, todo mundo liga o ar-condicionado. Quando tu liga o pivô, ele se desliga. Aí todos aqueles motores, cada 60 metros é um carrinho que faz o giro 360 graus. Quando liga 15 minutos se desliga. Tu liga tudo de novo, imagina a energia que vai. Tu gasta 70, 80 mil de energia. Aí o rapaz trabalha comigo, eu treinei ele para fazer cálculo assim. Então ele diz assim, ó, o pivô, 30 mil aqueles canos que estourou lá. Mais 9 mil o cara que fez a manutenção, mais 6 mil como é que é a firma aqui, Coprel, que é de energia, que foi lá fazer. Mais 60, 70 de energia. Então tu vai ver, por exemplo, o pivô 150 hectares, 20 sacos por hectare, dá 3 mil sacos a mais. Mas tu já gastou 1.500 aqui sem ver. Então tu colhe fora do pivô 50 e do pivô tu colhe 70. É bom, mas o gasto está muito alto. Tem problema de energia, tem problema ali, ambiental, que você falou que estão resolvendo, já é uma coisa. Pagar o juro do pivô, aí você paga. Esse é o desafio maior. Isso. Né? E aí a gente fazia o cálculo, quando o soja estava 180, 200, fazia assim, ó, tu bota o pivô e em 3 anos paga. Agora vai para 10 anos, mas paga, é negócio ainda. Só que todo o produto produzido, principalmente no mercado interno, não tem preço. Mas... Já falei, não fazer uma pergunta para o Ibanez aqui também, senão... Ibanez, e qual tu enquanto diretor da Rede Super, como é que tu vê esses impactos, não somente da economia, mas também se tu puder correlacionar essa questão do setor primário, quando ele vai bem ou quando ele não vai bem, e o aumento de preços, enfim, o repasse disso para o contribuinte, para o consumidor final, né? Por favor. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos, senhor secretário, senhor Edilson Brum, prazer estar aqui com o senhor. Obrigado. Ferigolo, nosso vizinho aqui do município, né? Rafael também, muito obrigado por estar junto conosco. Obrigado. Mas antes de tudo, de responder a tua pergunta, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz, senhor secretário, de ver como o governo também está imbuído nessa recuperação, nessa linha de frente da retomada depois de tanta tragédia que o nosso estado passou. Né? De como tem sido difícil, eu imagino, a situação aqui do Ferigolo como produtor rural, e ver, mas também dá uma tranquilidade de ver que existem projetos, eu falo de projeto aqui, projeto acolá, investimentos aqui, de como vocês estão atentos a isso. Eu sou empresário do varejo, né, do agro, e eu não tenho tanta ligação com o agro, a não ser na hora do supermercado, depois eu vou falar sobre isso. Mas de imediato eu vejo que existe esse empenho, né, essa vontade de organizar que tudo volte a estar como era antes, me deixa muito feliz, porque eu mesmo não sendo empresário do agro, eu tenho uma ligação imensa com ele. Porque o supermercado hoje, respondendo, Rafael, sobre a tua pergunta, a importância que existe o agro dentro do nosso negócio. A representatividade que tem o agro dentro das nossas vendas é muito grande. Então, a gente também passa por situações e para nós não é nada agradável vender arroz a R$ 9,90 um pacote de 5 quilos. Porque nós também temos essa empatia de estarmos olhando também por o que o produtor passa, né? Como que pode chegar no final de uma cadeia, chegar na mesa do consumidor, é ótimo que ele também possa pagar um preço muito baixo por um produto. Mas a gente tem que colocar a situação num sentido contrário, de volta para chegar até o produtor. Como que saiu isso de lá? Que preço que saiu esse arroz de lá para chegar na ponta para R$ 9,90?
Eu acho que vem muito o que o Feligolo estava falando, que não paga, a conta não fecha, né, senhor secretário? Não paga nenhum custo de produção o arroz. Então, a ligação que nós temos, e aqui nós, a Rede Super, a gente sempre busca dar essa importância para o produtor próximo, para fazer com que as comunidades aqui se fortaleçam também. E a gente sempre diz, na Rede Super, nós que temos aqui, a gente tem uma ligação maior com os produtores de hortifruti, de hortaliças aqui, principalmente, que tem na nossa região, que tem bastante produtores, que a gente sempre diz que não se pode perder nada hoje por falta de comércio. Nós estamos aqui, a Rede Super, nós sempre nos colocamos à disposição dessa forma. Talvez tenha que se vender um pouco mais barato para fazer essa desova de produtos, mas a gente está pronto ali para fazer isso e não perder produto, pelo menos, né? Então, eu acho que nós estamos sempre voltados, sempre com um olhar bem atento a isso. Nós temos uma torcida pela produção do rural, porque a gente entende a importância que ela tem nessa cadeia do varejo, né? Que nós, felizmente, ainda estamos lá na ponta e não passamos por todo o perrengue que vocês passam. Nós simplesmente repassamos o que vocês têm. Então, às vezes, como eu disse, nós ficamos tristes quando temos que vender lá um arroz a R$ 9,90, um quilo de feijão, como andava esses dias, a R$ 2,99. Isso não é bom para ninguém. Uma Coca-Cola 12 tem que vender. Aí fica... Eu brinco lá que você compra, vai lá no cachorrão, como se diz no popular, compra um X, uma Coca-Cola é mais caro que 50 quilos de arroz para o produtor. Claro. Que é R$53, R$53,90, que deu uma reagidazinha. E imagina se não tivesse reagido, né? É complicado. E por isso, não precisa vinho bom, nem dá para falar, mas mais ou menos ali que tu paga 204 sacos de arroz, comprar uma garrafa de vinho. Não, tá muito... É desproporcional isso, né, senhor secretário? Porque realmente, assim, não tem como... Quem tem empresa sabe que não tem almoço de graça, né? Como você diz. Sim. Aí. Uma empresa para funcionar... Eu tive a oportunidade agora, rapidamente falando, agora em São Paulo, na última APAS, que é uma feira de varejo, que é a maior da América Latina, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Coamo, cooperativa Coamo, que eu acho que parece que é a maior cooperativa do Brasil aí. Ele me dizendo exatamente sobre essas flutuações que existem nos preços, né? Essa falta de uma política, né? Ele falando que ele tem a maior esmagadora de soja para produção de óleo do Brasil, ele produz, eu não me recordo agora, se é 5 mil caixas por hora ou por dia que ele produz, mas é um volume astronômico. E ele disse assim, eu comprava soja, uma contrapadeiro nossa do supermercado, que um preço de uma saca de soja é mais ou menos o preço de uma caixa de soja, de óleo. Então ele me dizendo, há 2 anos atrás eu produzia todo esse volume, 24 horas trabalhando, e vendia a R$210 uma caixa de óleo de soja. Hoje, 2 anos depois, eu estou com a mesma produção, vendendo a R$120 a caixa de óleo. Então, é praticamente a metade do faturamento dele foi reduzido. E a despesa, claro, continua a mesma. É que nem o pessoal do agro. Isso. Né? Mas aí Ibanez, vem o seguinte, ó, secretário, dizendo assim, porque de repente a gente pode interromper também alguma coisa para ficar bem informal e coisa. Por exemplo, dizer assim, ainda eles têm como controlar, a Coamo tem como controlar, as cooperativas têm como controlar. Mas tu pega produtor, cliente, como é que vai fazer? O cara, arrendatário, colheu 20 sacas por hectare, paga 12 de arrendamento, sobra 8 não paga o custo, ele vai fazer o quê? Não tem manobra que tu faça. Agora, aquele que recebe, aí diz, esse cara é ruim, o cara não é ruim, o cara trabalha 25 anos. Aí tem um produtor, né, que está ali, mas aí a gente diz assim, tem que ter o ser da gente, aquilo ali. Por exemplo, o ser do secretário é ser político, ele gosta, não é pelo dinheiro. E o produtor estava, só que ele para 30 anos. Ele chegou e falou para mim, ele ficou 30 anos que eu estou trabalhando, Feligolo. E tu vê perder tudo no ano só, começou a escorrer as lágrimas, o cara falando. E tu vê que o cara, ele trabalha, por exemplo assim, o cara falar, e por isso tu vê um chefe, uma autoridade, não vou dizer quem, pegar e dizer assim, por quê? Por isso que eu digo, o país que tem raiva dos empresários não pode ir para frente. O trabalhador trabalha, o empresário só tem dinheiro por causa do trabalhador. Isso é uma besteira o cara dizer isso aí, né? E dizer isso aí só por causa do trabalhador. O trabalhador é importante. O trabalhador vem lá, se tu pegar uma empresa e disser assim, R$500, pega o Bertaioli, para quem bater o ponto na hora. Tem gente que vai perder os R$500 e vai bater o ponto fora de hora, a maioria. Então assim, e o empresário está 24 horas no ar, que nem os aviões da Latam. Dizer da TAM, 24 horas no ar. Então tá ali, o sofrimento. Então todo o estadista que faz um governo populista, que massacra
o empresário, o país não vai para frente. Não tem como ir. A gente vê a economia. Agora nós vamos sofrer o próximo presidente, que é o chefe geral. O Estado é independente em muita coisa, mas depende ainda, vai dinheiro para lá, volta, agora tem que negociar a dívida, mas nós mandamos 100, pegamos 16 de volta, 18, vocês sabem, por aí. Então, assim, agora é justo que nós possamos negociar, principalmente para investir em irrigação, tudo certo, projeto maravilha, só que primeiro tem que capitalizar esses coitados, que os caras estão querendo até tirar as máquinas, tem máquina com busca e apreensão, uns produtores não vão fazer, o cara tem uma plantadeira de 11 linhas e um trator, e os caras deram um mandato de segurança para um cara, uma liminar, para segurar o trator. Mas como é que não vão dar para ti? Pode deixar, mas eu não tenho para pagar advogado, vou ajeitar. Porque se vai puxar a plantadeira, o que com os boi? Tu precisa plantar. Depois da planta, tu vê um trator e paga, e compra um trator mais velho. Ele deu o trator usado para pegar o novo, não conseguiu pagar por causa das 4 safras. 2020 e 2021 deu a safra boa. Depois deu 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 26. São 3 secas e uma enchente de 4 safras. E essa última foi a pior. Os caras investiram, botaram o produto de primeira, e aí que a gente entra. Só que vamos... Eu comentar isso, comenta. Tu sabes que tem um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e esse projeto está lá no Senado. É o projeto de lei 5122. Esse projeto de lei possibilita a busca de 30 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal, e existe lei que pode fazer isso, pode buscar esse recurso, e que nós estamos querendo que seja pautado e votado esse projeto, porque com esses 30 bilhões tu faz a securitização, tu faz uma renegociação com o produtor, com um maior tempo de pagamento, de 8 anos, e isso, no momento em que tu deixa de fazer aquele pagamento, tu limpa o teu nome. A vocação do gaúcho é a planta, é a cria. Sim. Ele vai fazer, ele sabe fazer. Nós não fomos mal em lavoura por causa de ineficiência tecnológica. E nem por falta de trabalho. Nem por falta de trabalho, e muito menos por falta de aptidão. Muito antes, pelo contrário. Né? A primeira lavoura de soja no Brasil foi aqui, a primeira lavoura de trigo foi aqui. Plantio direto. O plantio direto foi aqui. A Embrapa, os idealizadores foram daqui. O desbravador do Brasil. A gauchada desbravou o Brasil, pega lá o oeste de Santa Catarina, do Paraná, Mato Grosso do Sul, tu pega a região do Mato Piba, tem o calo, tem o suor de algum gaúcho. Ou seja, nós sabemos trabalhar, nós sabemos plantar. A idade média do produtor no Brasil é 48, no Rio Grande do Sul é 44. Aqui, o acesso à tecnologia é mais acessível para o produtor. Ou seja, se nós temos tecnologia, nós temos ser pensante, nós temos vontade de trabalhar. O que falta? Falta é o governo federal ter uma política pública justa e que dê os frutos, como tu falou, Ferigoto. Né? E aí vamos entrar numa situação, às vezes a gente não quer entrar, a gente não quer falar, até porque é um ano político, é um ano eleitoral, mas nós temos que ver o seguinte, os programas de transferência de renda, segundo os empresários, estão afastando os trabalhadores formalizados. Por quê? Porque o trabalhador não quer a carteira assinada, porque ele não perde a bolsa. Então, o que eu sou contra? Não, faz diferente. O programa tem que ser emancipatório. Ele tem que ter porta de entrada, mas ele tem que ter porta de saída. Bom, você está desempregado? Não tem problema. Você vai fazer um curso no Senai, no Senac, no Senar, em qualquer sistema S, e tu vai te qualificar. Depois tu vai para a fila do Cine e tu vai ser encaminhado para o trabalho. Perfeito. No momento que tu encaminhou para o trabalho, tu sai. Não te qualificou. Então, se tu não quer te qualificar, tu também vai ter que sair do programa. Ou seja, ele obrigatoriamente tem que ser emancipatório, porque nós estamos perdendo jovens com capacidade produtiva de trabalho que não estão trabalhando, e o pior, o que vai ser daqui a 20 anos? Como é que vai ser a previdência social? Quem é que vai custear
vai pagar essa conta? Quem vai pagar a conta? Tenho a conta disto, né? E isso não é questão ideológica de direita, não. Esta é uma questão de planejamento, de matemática, de questões óbvias que nós estamos vendo. É a mesma coisa que o seguinte... se você não plantar com toda a tecnologia que tem para solo, enfim, para tudo, claro que tu não vai colher aquilo que o teu vizinho que usou tudo produziu. A mesma coisa para o ser humano. Se tu não fizer o teu trabalho conforme deve ser feito, tu não vai ter a mesma produtividade daquele que faz. Né? E o segredo é isso, formar pessoas, sempre foi. E o exemplo, por exemplo, se você, como secretário, o senhor como secretário, teu filho, vamos supor que fosse ter um funcionário que eu tenho que cuidar da minha família. Cuidar da família, tu não ir para casa e beber e dormir até as 10 horas. O filho te vê bebendo até as 10 horas, aí ele não quer ir para fora para trabalhar lá, porque a mulher fica na cidade para pegar as bolsas todas, vale gás e coisa, tudo, aí ganha 2.000 e ele está separado dela para ele trabalhar lá e ela fica aqui. Aí os filhos se criam na cidade, na redondeza, com aquele exemplo. Então, o exemplo de formar pessoas é o filho estar trabalhando lá na atividade, porque os filhos de agricultor, geralmente, que tu contrata para trabalhar, se perguntar, por exemplo, um grande legado, que ficou até dizer, tem que dizer as coisas boas também. Nós, esse governo do estado aí, na região, agora estão fazendo aquele asfalto de Polese, fazendo uma pista de caminhada no lado, o asfalto de Vorá, que eu achei que nunca ia sair da vida, aquele Cerro Bagual lá, terra do senador Alberto Pasqualini, que é um dos patronos das leis trabalhistas. Ia ter uma inauguração agora da... Isso, o Pedro Simão, um dos filhos do senador Alberto Pasqualini. Hoje eu acho que liberaram a ponte lá do Porto Alegre, parece que liberaram, né? A ponte onde está do Exército. Um lado dela foi liberado. Aqui, eu acho, aqui Sim. Eu vi que estava, até eu fiz uma volta por Arroio Grande. Mas, por exemplo, o Cerro de Vorá, e, por exemplo, agora estão fazendo as reformas aí. Por quê? Porque perdemos aquela vez do Ângelo Bozeto, que deixou para o filho, que era engenheiro, por isso o empreendedorismo vem no sangue e a ideia também. Porque veio os caras da John Deere para fazer, fizeram Horizontina. Horizontina hoje tem 22 mil habitantes, teria 2, 3. Foi a fábrica da John Deere lá, que hoje paralisou, infelizmente, a partir de janeiro, ela estava fabricando 50, baixou para 10 e deram férias coletivas para os últimos 800. Que o cara... Aí não vai ter máquina para revisar, para fazer. Então, eles estão trabalhando em cima das manutenção. A fábrica parou. Uma da fábrica ia para todo o Brasil, coletadeira ali do Horizontina, né, da John Deere. E aí assim foi para lá. O que vieram pedir? Coletadeiras Tigre. Vamos fazer aqui. Aí o Ângelo disse, fala com meu filho, que é engenheiro. O filho, não. Vai ter uma máquina que colhe por quando os grãos. Eles acharam que a trilhadeira, não vamos fazer. Aí eles foram com o Schneider Logman e fizeram a Schneider Logman. Esses dias eu encontrei no hotel o filho, o neto do Jorge Logman, que ele faleceu, foi até para os Estados Unidos fazer tratamento, mas ele tinha uma coisa, o seu Jorge, ele contratava as pessoas assim, quem é tua mulher? Fulano de tal, ela trabalha, e o filho o que faz? Ele estuda e trabalha, e esse contratava. Ele pegava sempre para o trabalho, pessoas que trabalham. Então ele fez a empresa Schneider Logman SLC Coletadeiras em cima da base do trabalho. Então a gente ouvindo esses relatos que tu vê e podia ser em Faxinal. Não deu certo, agora tem uma grande, que é o Recanto Maestro, que vem esses... que nem do Jorge Logman, esses eventos que acontecem, agora tinha um evento do Estado, lá Família para Todos, né? Sim. Um monte de gente aí que tá hospedada lá, movimenta e vem as ideias novas, através do cultivo das oliveiras, através da mentalidade que tem da ciência que o Meneghetti criou, que é do ser, saber e fazer. Porque não adianta, por exemplo, você tem um ser, o ser nasceu para ser político, para fazer as coisas, para fazer o Estado para frente, a Secretaria para frente, agora tem a Expo Inter, Esteio, organizar, fazer. Saber ele sabe como é que faz, mas se não age, não adianta. Então o principal, aí que ele achou, porque filósofos tem bastante, Sócrates, só que ele chegou a um ponto que todo mundo sabia, então você aí entrevistava o cara, disse assim, eu não sou feliz no que eu sou, mas por que tu é isso? Porque meu pai queria, porque minha mãe queria. Então tem que ser o que tu nasceu para ser. Mas é importante, né, até a colocação do senhor com relação a essa questão dos benefícios que existe hoje do governo federal, de ter uma porta de entrada e uma de saída. Isso é importantíssimo se isso acontecesse, por conta de que isso ajudaria até e muito a questão da mão de obra, que hoje para nós é uma carência gigante. Eu acho que não só
no varejo, mas eu acho que em todos os setores hoje a gente tem uma carência de mão de obra especializada e até sem especialização. Nós temos hoje eu particularmente, assim, a gente vê uma empresa pequena que nem eu tenho lá, hoje seguramente assim, tem vaga para 20 pessoas lá. E a gente não consegue essa reposição. Mal, a gente vai assim, sempre teve um preconceito pelas cidades que eram colonizadas pelos portugueses, né? Que diziam assim, do pelo duro, né? E você vê faixa assim, contrata-se em todas as regiões. Eu andei neste 1 ano de secretário em todas as regiões, né? Eu visitei quase 200 municípios agora em 1 ano. E o grande debate é o mesmo que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento. O mesmo, idêntico. Mudam as palavras, mudam os atores, mas é a mesma questão. E que vê, secretário, você falou, é isso aí mesmo. E uma coisa a gente vê, o Luciano inaugurou as 4 barragens do Complexo Guaçupi-Turupi, e eu estive lá na inauguração, porque nós plantamos perto, aqui em Quevedos, ali, na divisa. Aí ele veio em Santa Maria, foi visitar ali no Recanto, que é formar pessoas. Ele pega o aluno e forma no trabalho, para se especializar e trabalhar lá, atender no restaurante e coisa. Então ele estuda e trabalha, então ele tem foco já no trabalho. E ele fez um discurso na inauguração da loja da Van aí, e disse assim, que a Universidade Federal está um atraso, né? Ele falou aquilo ali, os caras da universidade se revoltaram com ele. Mas ele falou no termo, mas ele falou a verdade. Por exemplo, tem gente boa na Federal, mas na Universidade Federal os caras vão lá pichar muro, escrever nas portas, tem gente boa, mas tu olha lá, se a pessoa está fora daquele contexto de formar a pessoa, porque a pessoa às vezes vai lá e não sabe o que quer ser. Então, às vezes o governo investe um monte na formação pública, então as universidades começam com esse curso de formação, querem fazer, o governo do Estado tem umas escolas do governo do Estado, tem. Isso aí é muito importante na educação. Já formar para o trabalho. As escolas técnicas, né? Também. Elas são fundamentais, né? Fundamentais, Para tu te encontrar na vida, né? Tu lá no ensino médio, tu vai te encontrar. O que é que tu quer ser? Tu vai ver se tu vai ter ou não. Aí depois, sim, quando tu for para a universidade, tu já vai certo sabendo que é aquilo que tu quer, que é a tua aptidão, que tu é a tua vocação, é a formação, né? Eu, por exemplo, em Seberi. Em Seberi estão vindo argentinos e venezuelanos, estavam vindo até pouco tempo, e a própria cooperativa, a própria empresa está qualificando e contratando as pessoas para exercer as atividades, né? Especialmente a JBS lá do... Eu tinha, falando de JBS, eu tive em São Paulo também, vi a JES, que é o Instituto JS. Eles formam, você tem que ver a estrutura que eles têm montado no centro de São Paulo, com uma escola de formação, onde tem lá a garotada com 10, 12 anos, já estão tendo aula lá. Nós circulando, é um espaço como o gigante, e as salas são todas voltadas por um corredor central, com as portas todas abertas de frente. E aquela garotada ali, com 12 anos, tendo o professor disse, sabe o que estão fazendo aqui agora? Analisando o DRE. Com 12 anos. No ano que vem, eles vão fazer uma empresa virtual e eles vão pedir dinheiro do ano seguinte que estão trabalhando na parte financeira. Então, eles criam uma estrutura onde que, no final das contas, ele estava dizendo que 90% daquele pessoal que se forma ali fica trabalhando na JBS. 90% o aproveitamento. Então, para entender, né, o valor que tem a formação das pessoas, né? Dá essa oportunidade. 90% é mais ou menos o mesmo percentual do que os alunos das escolas técnicas agrícolas permanecem no campo. Olha aí. Isso. E eu sou muito favorável também à questão da pedagogia da alternância. Você vai lá, você vai ficar 2 semanas lá aprendendo na teoria, vai lá na tua propriedade e aplica na prática aquela teoria. Então tu vai qualificando o jovem com experiência, né? E, por exemplo, nós temos que amadurecermos para algo que em países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum, como tu falaste, né? Primeiro, a educação financeira, né? Que nós não temos, né? Não é hábito nosso, nas nossas escolas, ter a questão da educação financeira. A segunda é fazer negócio.
Não é feio fazer negócio. Não é feio ter lucro. Não é pecado isso. Então, e se criou uma concepção, uma coisa que isso é feio, que é ruim. Viu? Agora, secretário, não é isso. Tem a religião, até eu comentei um dia ali, o Calvino, a religião calvinista. Ele é a mesma religião nossa, mas só que eles idolatram o empresário, o líder que gera emprego para as outras pessoas. E aqui a religião, né, nossa, tudo certo, eu sou católico, tudo, mas eles pegam e idolatram o cara lá, esse é coitadinho aqui, e vão contra aquele empresário, é mau, vai para o inferno porque ele ganhou dinheiro. E o que o senhor falou, aquele que ganha dinheiro honestamente, que está trabalhando, que está produzindo, que faz um negócio bom, ele tem que ser valorizado porque ele está ajudando os outros sem pedir para o Estado. E ainda está pagando imposto para contribuir mais ainda. E às vezes é imposto indevido. Mas, Ivanês, veja bem, o produtor ele se qualifica e aí ele faz uma produção maior na sua propriedade e aí ele é multado praticamente por isso, porque aí ele produz mais, aí ele ganha menos. Então é uma punição. O eficiente está aqui no teu pagamento. Não tem. É um absurdo isso, né? Não tem uma lógica isso. Né? O produtor paga por ser eficiente. A produção de uma lavoura de soja hoje normal e o que era 20 anos atrás. E o Brasil, que lá na década de 80, 90, nós éramos considerado o celeiro do mundo. Hoje nós somos o celeiro do mundo, gente. Nós não temos uma crise que ela é uma crise que amedronta qualquer empreendedor. Nós temos para quem vender. Nós sempre teremos alimento, terra agricultável, gente que trabalha para alimentar o mundo. Entre todas as pessoas no mundo que num ano morrem e as que nascem, sobra uma população da Alemanha inteira. E todos nascem com boca e estômago, como diz o Antônio Sartori, um amigo, um economista. Então a gente sempre vai ter para quem vender. Né? Outra questão que a gente tem um sentimento que dizem que é um sentimento tupiniquim, né? De falar mal das coisas da gente. Por que nós temos ONGs, muitas europeias que estão pressionando que não pode isso, não pode aquilo aqui no Brasil? Porque eles já destruíram tudo deles lá. Então, que eles façam o PSA, o pagamento de serviços ambientais, já que eles destruíram o seu país e agora não querem que a gente faça nada aqui, que a gente preserve as nascentes e tem que preservar. Por que não pagam, então, já que eles tiveram a sua oportunidade e não fizeram na época deles, né? Então, e tem muita outra coisa, né? Vamos combinar. Essa questão, especialmente de commodities, tem países que pagam, financiam essas ONGs pela questão de comércio mesmo, que sim, para não deixar produzir. Não produz aqui, claro. Que não nós somos muito competitivos, né? Sim. Competitivo. Sim. Por exemplo, a questão da carne no Rio Grande do Sul. Vamos lá. O bioma Pampa é o mesmo bioma da Argentina e do Uruguai. O Uruguai é considerado uma das melhores carnes do mundo. Então, nossa carne é também a melhor do mundo, porque a adaptabilidade aqui no Sul, que especialmente aqui no Rio Grande do Sul, a questão das raças europeias, ela tranquilo. E aí, quando vai se vender, a Apex, a Agência de Promoção de Exportações, tem que deixar claro para os outros mercados que nós não temos o bioma da Caatinga, nós não temos o bioma lá do Cerrado, nós não temos o bioma da Amazônia, que nós estamos a milhares de quilômetros. Para quê? Para que o valor agregado ao produtor aqui do Sul, pela qualidade, pela eficiência dele, seja remunerado por isso. E o mundo paga mais por isso. A carne brasileira,
o preço dela é mais barato, quase metade do preço que custaria para te produzir a mesma carne lá nos Estados Unidos. Então, nós somos altamente competitivos. E que vê, secretário, mas agora como a cadeia está quebrando, por que está quebrando a cadeia? Porque o Urbaneto arrenda a terra dele para plantar soja. O cara usa adubo no soja, 5, 6 sacos, 300 quilos, 350 quilos, usa cloreto. Agora, se ele não usa, o Urbaneto não vai engordar o mesmo gado. Então, a cadeia está trincando, está toda trincada. Ainda dá para colar, mas é difícil colar, porque nós temos... Como eu disse que a crise começa pelo Estado, e não era, tenho certeza disso, absoluta, porque assim, ó, o que acontece? Quando tu vê isso aí, o cara, em vez de buscar a solução, ele fica que o agro é fascista, porque o gado não vai engordar. Eu vi em Dourados, eu tenho amigos no Mato Grosso que saíram de Santa Catarina e fizeram a securitização, hoje estão bem, por quê? Quando ele fez a securitização, tu vê, tem coisas que o cara, para ir bem, um cara, não comentando o nome desse, o vô dele saiu do Rio Grande do Sul, foi para Santa Catarina, começou vendendo trator, depois ele foi para Sorriso, aí deu aquela crise do agro 95, ele fez a securitização 25 anos, aí o que ele foi? Foi no banco, era 58 milhões, ele pegou 28, era para pagar com 38, ele colheu para 38 milhões, estava 58, 524 com 55 centavos. Aí ele subiu no banco Xanxerê lá em cima, foi lá, quanto que é a conta? Eu não quero ficar devendo um centavo, deu 55,8 milhões para 55 centavos, deixou uma moeda de 50 centavos, uma de 5 e desceu. E o gerente era amigo dele, e aí acertou, deixei lá, nem um centavo estava, não fiquei devendo nem um centavo. Chegou o cara lá, o fulano acertou, e deixou essas moedinhas aí pro senhor, desgraçado, me deixou. E aí disse assim, ele foi, comprou 500 hectares, 10 sacos por hectare em Cristalina, Goiás, e arrendou 2.000. E ficou plantando lá. 2 anos depois saiu a securitização, ele fez. E os amigos dele que se terminaram, foram lá, tinham 38, pagaram tudo, ficaram devendo mais 20. Deram crédito lá em dezembro para plantar sorgo. O sorgo não deu para pagar a conta do próprio sorgo. Então, lá em cima, hoje, 96 RJ de grande empresa, Sorriso 84 e o Rio Grande do Sul 69. Não sei se aumentou agora. O Rio Grande do Sul tem menos. Por quê? É gringos, italianos, alemães, empreendedores que foram daqui, pessoas que saíram daqui, brasileiro, afinal, dizendo assim, o custo lá dá 50 sacos, o arrendamento 15, dá 65. E eu disse, mas... E aquele que não paga arrendamento, perguntei para os meus amigos, aquele que não paga arrendamento, ele não paga os 15. Mas ele comprou uma máquina de 3 milhões, porque eles são empreendedores, vou comprar uma máquina nova. Comprou um processador de 2 milhões, comprou um trator de 1 milhão, então ele tem os 15 também de gasto. Então 50 com 15 dá 65. A média do Mato Grosso vai ser 60. Aí veio o Caiado, estava lá no Banco BTG, o Caiado, baita governador para a segurança pública, disse que tu deixa achar o cabelo. O estado de Goiás é um dos estados que mais produz, e quando foi lá, Cristalina, Goiás, está a 70 quilômetros de Brasília, comprava a terra por 10 sacos por hectare, hoje... O seu Perim lá, meu amigo, comprou uma terra, ele está sempre lá em Brasília, sabe por isso que, falando das notícias, a gente sabe, né, agora do Banco Master, sabe quanto que é a dívida do Banco Brasil para acertar tudo? 10 bi. O Correio queria 20. Para uma agenciazinha do Correio, olha o que os 10 bi para pegar essa dívida do produtor e fazer o resultado que dá. Eles não acertam porque não querem. É má vontade do gestor público lá em cima. E vocês ficam no fogo cruzado que vão cobrar o secretário, vão fazer. O secretário faz. A gente vê que ele é de boa ideia, de boa vontade, né? Só que não é fácil, mas tem que ter vontade. E o agricultor sofredor, por exemplo, acordar às 5 da manhã, tirar leite, e aí tu vê uma carga horária de 6 horas. Ibanez, o leiteiro tem 2 colheitas diárias. Imagina. Mas, gente, o papo tá maravilhoso, né? Muito boa essa troca de ideias e trazer, atualizar também o nosso telespectador. Mas já finalizando aqui, né, por conta do adiantado da hora, vou passar a palavra a vocês para que vocês deixem uma última mensagem ao nosso telespectador. Vou começar pelo Ibanez. Ibanez, se tu puder deixar uma mensagem para o nosso telespectador, qual seria? Olha, em primeiro lugar, eu agradecer a possibilidade de estar aqui, né, do convite, e principalmente tendo essa aula do agro aí com o senhor secretário, com o Ferigolo. Fiquei imensamente feliz. Vou repetir, senhor secretário, gostei muito de ouvir a sua fala, gostei muito de ouvir as suas perspectivas. Em um ano, o senhor falou que visitou 200 municípios.
Isso é estar na linha de frente, isso é estar olhando, estar sentindo na pele, estar tendo a empatia. O senhor sente com certeza alguém chorou para o senhor contando uma história. Então, isso cria casca, né, para um secretário que a gente sabe que não é uma atividade muito, muito fácil, né? Então, muito obrigado por isso. E a palavra final, para mim, que eu diria é a resiliência, né? Eu acho que a resiliência hoje que deve existir, essa capacidade que a gente tem psicológica, emocional, de nos adaptarmos, de superarmos as dificuldades, isso é uma premissa do povo gaúcho, né? Eu acho que nesses últimos anos, Feregolo, tu citou que são 4, 5 de cheia, de seca, enfim, eu acho que a resiliência, essa capacidade que nós gaúchos temos de nos adaptarmos, é um grande escudo que nós temos. E com relação à resiliência do campo e na cadeia produtiva, nós como supermercadistas, como varejistas, nós temos que mais nos abraçarmos e dizer da nossa parceria, de sempre que tiver a possibilidade de que nós, como empresários do varejo, ajudarmos de alguma forma, nós com certeza levantaremos a mesma bandeira e estaremos sempre juntos aí nessas empreitadas que a gente entende que não é nada fácil. Perfeito. Muito obrigado, Ibanez. Ferrigolo, qual é a tua última mensagem? Dizer assim pro Ibanez, vou dizer assim, que ele não traga leite em pó dos outros países, que dê força pro leite aqui, e os hortifrutigranjeiros do mercado, que ele vende bastante, o mercado dele é uma potência, e pro secretário dizer que continue fazendo um trabalho, irrigar o nosso estado. É uma alegria ter vocês do meu lado. Eu canto o verso, fico até emocionado. Minha ideia não se compara. Vou trazer o recado da Jucemara para o secretário fazer o poço artesiano lá de Gramado. Olha aí! Esse foi o pedido mais romântico que eu recebi neste ano. Vou ter que atender, tem que fazer. É uma tática dele. A comunidade do Gramado, a prefeita Jucemara vai estar lá. O secretário vai estar lá. Lembra ele do poço artesiano do Gramado, que com a seca não tinha água. A Jucemara é aquela figura. Secretário Edvilson Meurer Brum, Rafael, qual é a sua última mensagem para o nosso telespectador? Obrigado, Rafael. Obrigado, Ibanez. Obrigado, Ferrigolo. Dizer que eu sou um entusiasmado ao trabalho. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. A minha atividade no turno contrário do colégio era ir para a firma do meu pai, que a gente limpava, varria lá, era uma fábrica de móveis durante 60 anos, sempre trabalhamos nisso. Né? Qual município? Rio Pardo. Rio Pardo é uma jovem senhora de 1753, um dos primeiros municípios do Rio Grande do Sul, e eu tive a honra de ser prefeito por 3 oportunidades. É uma cidade histórica. E a gente fica feliz porque a experiência que se tem como prefeito, eu digo que a formação é um mestrado, é um MBA, é um doutorado, né, em tudo, em todas as áreas, né? Tu entende um pouco de cada coisa quando termina um mandato de prefeito, né? E isso me ajudou muito lá na secretaria. Quando nós chegamos na secretaria, nós tínhamos lá, e fui olhar as contas da secretaria, isso, aquilo, 100 milhões de anos. Tá, mas o que é esse dinheiro? Então isso aí é para passar para os municípios. Tá, mas por que não foi passado ainda? Porque nós temos que analisar todos os 356 projetos e tal. Chamei todos os diretores. Me dá 2 nomes dos teus oficiais administrativos aí que tem maior agilidade. Montamos um time. Em 30 dias foram todos os projetos analisados. Todos os municípios receberam, na pior das hipóteses, 300 mil reais para ajudar a melhorar a qualidade das estradas do interior, que é fundamental. Mas o município não precisava tanto, ele pegou a máquina dele e foi ajudar o porteiro para dentro, o produtor, que ele precisa, muitas vezes, dar água para os animais dele. Então, isso é fundamental que o poder público apoie quem trabalha, quem gera emprego, quem gera renda, quem dá oportunidade. Esse é um lema que eu tenho. Eu fico feliz e obrigado aqui pelo convite de aqui estar, né? Dou os parabéns por ser ter esse perfil. Podia completar o verso e dizer assim, a comunidade do Gramado, e ele sabe a importância disso porque ele foi 3 vezes prefeito de Rio Pardo. Mas assim, eu dizia assim, da água lá do padre Luizinho, que dizia assim, era para ser na Vila Cruz a sede do município, não tinha água, por isso veio em Nova Palma, em 1959, 60, deu emancipação, que ele lutou, Leonel de Moura Brizola, foi lá, se você
for governador, você faz o mandato para fazer Nova Palma município. Miguel Vares Filho, Júlio de Castilho, aí teve que passar na Câmara. Aí ele foi na Assembleia, aquele botina de 21 botões, eu lá na Assembleia, pedindo até que o 5º dia, pediu o que o Padrezito quer aqui? Quero que vocês cumpram o que vocês prometeram. Aí ele não fez lá na Vila Cruz, fez em Nova Palma, por causa da água. Aí tu pega a Inglaterra, o Tâmisa, a Alemanha, o Reno, na França, o Sena, tudo nos rios. Onde é que tem água? Rio Pardo também, né? Tem o rio... Né? A água faz crescer as comunidades, então onde é que não água tem é vida. Água fazer poço artesiano, né? Água então, é vida. Esse poço artesiano Gramado vai sair para o Justamara, tu escuta o podcast e assiste. Tá bem, então. Então finalizamos mais um programa Campo Afora. Retornaremos de uma próxima oportunidade com assuntos atinentes ao setor primário do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. A saúde do seu motor pode definir o sucesso do seu negócio. E para cuidar bem do seu veículo a diesel, a Oneide Diesel Center está ao seu lado. Aqui garantimos que seu veículo esteja sempre pronto para rodar, para que você não precise perder tempo e nem dinheiro. Com mais de 20 anos de experiência, oferecemos mão de obra especializada, atendimento rápido e confiável, segurança e as melhores peças do mercado. E o melhor, somos parceiro Bosch. Isso traz mais tecnologia e confiança para cada serviço. Aqui nós trabalhamos com injeção eletrônica e mecânica, diagnóstico de motores, vendas de turbinas e muito mais. E se precisar, buscamos o motor na sua propriedade, arrumamos e devolvemos prontos para rodar. Seu motor merece um melhor cuidado, e o melhor cuidado é o Oneide Diesel Center. Venha nos visitar e descubra como podemos manter seu motor sempre em movimento. Afinal, o Oneide Diesel Center é energia que movimenta. Estamos te esperando. Marque seu diagnóstico agora ou venha nos visitar. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Oneide Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Michele Decorações. Tapetes, cortinas, persianas.